Sabe por que grandes coisas irão acontecer? Porque quando se trabalha com Deus, o impossível nos alcança. Quando você trabalha com Deus, o impossível te alcança. Eu quero convidar você a ler comigo Gênesis, capítulo 40, verso 1 ao 3. Algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor, o rei do Egito. O faraó irou-se com os dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. Mais uma vez, temos um tempo indeterminado na vida de José. Algum tempo depois, quanto tempo depois? Não sabemos. O fato é que o texto quer nos ensinar que José continuou trabalhando com Deus. Não desistiu de continuar servindo as pessoas que lhe cercavam, ainda que fossem elas prisioneiras, pessoas marginalizadas pela sociedade, violentadas, imerecedoras de amor. Contudo, José havia decidido viver sua vida rendido a Deus, isto é, viver amando e servindo todas as pessoas, certo de que, servindo a elas, estava servindo a Deus. 2 homens, em especial, foram presos e levados onde José também estava preso. Eles não foram presos por acaso. Naquele momento da história, enquanto José trabalhava com Deus, servindo o carcereiro, com seu dom de administração, de governo, Deus trabalhava por José. Enquanto você trabalha com Deus, fazendo o melhor de você em cada papel de sua vida, Deus trabalha por você. E quando Deus trabalha por você, o impossível te alcança. Eu penso que Jesus nos ensinou essa verdade quando ele disse, em Mateus, no capítulo 6, verso 33, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Enquanto eu busco colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, em cada papel que eu exerço na minha vida, Deus acrescenta tudo o que eu preciso para viver. O impossível é realizado enquanto vivo trabalhando com Deus. José não tem controle algum sobre os acontecimentos futuros de sua vida. Deus intervém em sua história, usando estes 2 prisioneiros, o copeiro e o padeiro do faraó. Depois de certo tempo que estes já estavam lá presos, Deus dá um sonho a cada um deles. Ambos acordam angustiados, tentando compreender o sonho que tiveram. Deus dá a José a interpretação dos sonhos. E conforme a interpretação revelada por José, se cumpriu ambos os sonhos. Mais tarde, o faraó veio a ter um sonho, e nenhum de seus sábios conseguiu revelar seus sonhos. Foi quando o copeiro se lembrou de José e então contou ao faraó de como José havia revelado seu sonho quando este ainda era prisioneiro juntamente com José. O faraó manda chamar José. Quando este chega à presença do faraó e ouve o sonho, Deus dá a José a revelação do sonho que teve o faraó e orienta o faraó a tomar certas medidas diante a seca anunciada profeticamente através do sonho. E diante a sabedoria de José, o faraó o torna o segundo homem mais importante do Egito, apenas abaixo dele, faraó. O impossível alcançou José, enquanto ele vivia a vida cotidiana, com excelência, dando o seu melhor em cada papel de sua vida, a cada pessoa que Deus colocava em seu caminho. O placar que lhe era desfavorável se inverteu.
Os infortúnios da vida não o fizeram desistir de continuar trabalhando com Deus. Agora, o jovem que havia sido vendido pelos irmãos como escravo, comprado por Potifar e feito escravo em sua casa, jogado na prisão injustamente, se tornou governador de todo o Egito. Trabalhar com Deus torna o impossível possível. E eu quero concluir com vocês dizendo: José não desistiu de viver trabalhando com Deus, mesmo em meio aos infortúnios da vida. José não desistiu, mesmo não sabendo como seria o final de sua história e como Deus cumpriria os sonhos que tivera quando ainda morava na casa de seu pai Jacó. Sua escolha em viver rendido a Deus fez com que ele pudesse se compreender na história, não como um escravo dos que lhe venderam, e nem tampouco de Potifar, que o comprou dos ismaelitas, mas como servo do único Deus, o Deus de seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. José, enquanto trabalhava com Deus, foi alcançado pelo impossível, e de escravo do Egito, Deus o tornou governador de todo o Egito. Portanto, eu digo a você que está me ouvindo agora, não desista de trabalhar com Deus, mesmo em meio aos infortúnios dessa vida, mesmo em meio às perseguições, calúnias, injustiças, violência. Não desista de Deus. Não desista de sua igreja, não desista de crer em Deus, no Deus pessoal. Ele quer se relacionar com você em amor. José não tinha pleno conhecimento de seu futuro, mas eu e você temos. A vitória já está consumada para nós. Jesus Cristo na cruz já conquistou um lugar para mim e para você na eternidade. Na cruz, Jesus pagou o preço de toda a dívida que era contra nós. Jesus não nos prometeu neste mundo as melhores cadeiras, as melhores roupas, os melhores carros, os melhores empregos. Também não nos prometeu imunidade contra todas as doenças. O fato de você ou alguém ser pego pelo vírus do coronavírus não torna você menos amado por Deus e não faz de você alguém de menor fé que os demais. Jesus prometeu sim que estaria conosco até a consumação deste século, e disse que seríamos perseguidos neste mundo por causa do seu nome. Ele pediu que tivéssemos bom ânimo. Jesus também nos prometeu voltar e estabelecer o seu reino. E quando então habitaremos debaixo de um novo céu e de uma nova terra, nesta nova terra, toda lágrima cessará, toda dor deixará de existir, toda injustiça se acabará, a morte será vencida e viveremos a vida plena conquistada por Ele, através de sua morte e ressurreição. Este é o impossível que Deus oferece a você. O impossível já está ao seu alcance. Basta você decidir se render a Jesus Cristo e trabalhar com Deus, enquanto você vive a sua vida cotidiana, mesmo diante os infortúnios desta vida, até que Jesus venha novamente para estabelecer seu reino. Deus te abençoe.